Muito bem, segunda parte do vídeo. Vamos lá então? Tá falando da lista, né? De vocês, a lista de chamada. Olha, talvez eu não fale o nome de alguém aqui, mas é porque na próxima aula a gente vai atualizando a lista. Afinal de contas, está no comecinho do ano e a lista pode estar faltando alguns nomes, mas se eu não mencionar o nome de alguém aqui, na próxima aula a gente fala. Combinado? Então vamos lá, o nosso oitavo ano B aqui do CEPI, Dr. José Feliciano Ferreira. Do oitavo ano B nós temos a Aline Valadão, Ana Carla, Bruno, Carlos Eduardo, Cássio Rodrigues, Deusi Kelly, Eduardo, Enzo Américo, Felipe Ribeiro, Giovana Belo, a Heloísa, Isabela, Jefferson, Juliana, Kleiber, Lauane, Leandro de Paulo Guiar, Leandro, Xará, alô Leandro, Luiz Gabriel Santos, Manuela Alves, alô Manuela, Maria Clara, Mariana, Miqueias, Nicole, Otávio, Rodrigo, Eric, Yasmin, Igor, do oitavo ano B, aqui do CEPI, Dr. José Feliciano. Beleza, então. Olha, se faltou alguém, não tem problema, tá? Como eu disse, está no começo do ano, a gente vai atualizando a lista. Beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos falar então do nosso assunto de hoje, que é variação linguística. É o nosso primeiro assunto hoje, mas como é a nossa primeira aula, vai ser bem tranquilo, bem light, porque é o nosso primeiro contato, assim. Então vai ser uma aula bem tranquila, bem light, tá bom? Mas o assunto, o objeto de conhecimento é variação linguística. Vamos lá? Então, simbora. Você já deve ter observado aí que existe uma diferença entre a língua que falamos no nosso dia a dia, né, e a língua preconizada pela gramática. Então, ou seja, existe a língua que é falada realmente de acordo com a gramática, com a regra, né, a norma culta, e existe outro tipo de linguagem que a gente utiliza no dia a dia, na nossa fala, parece uma outra língua que a gente utiliza no dia a dia, em casa, com os amigos, numa festa, né? Então existe uma diferença entre a língua, a gramática, a norma culta, certo? E a língua que falamos no dia a dia, tá? Por que será? Por que será que esse fenômeno acontece? Por que será que parece que existem duas línguas? A gramática, a norma culta, e essa que a gente fala no dia a dia, com os amigos, numa festa, em casa. Por que acontece isso? É sobre isso que vamos falar com vocês hoje, a norma culta e a variação linguística, tá bom? Norma culta, variação linguística. Vamos lá então? Olha, a linguagem verbal certamente é a forma de expressão mais eficaz, é aquela que conecta pessoas e permite que elas se entendam, né? Existem várias formas aí de comunicação, correto? Várias formas de se comunicar. A gente não se comunica apenas através da forma verbal, não é isso? A linguagem verbal. Existem diferentes formas de se comunicar. É claro que existem, mas a língua falada, a forma verbal de se comunicar, tem muita força, né? E como é uma ferramenta democrática, afinal de contas, estamos o tempo todo interagindo com diferentes interlocutores ao longo do dia, é normal que não seja uma forma padronizada, né? Isso é normal. Cada indivíduo possui a sua idiosincrasia. O que é isso? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de falar particular. E são vários fenômenos socioculturais que incidem no jeito de cada comunidade linguística falar, tá? Estranho mesmo seria, né? Estranho seria se todos nós falássemos da mesma forma. Ou seja, tem várias formas de se comunicar, vários jeitos, mas a língua falada, a forma verbal de se comunicar é a mais democrática, certo? E como cada indivíduo tem a sua característica, cada um de nós tem o seu estilo, a sua característica, é claro que tem diferenças na fala. Existem diferenças na fala. Realmente muito estranho seria, já pensou? Todo mundo, todos nós, se todos nós falássemos de maneira igual, seria muito estranho, né? Seria muito estranho. Então, cada um tem a sua particularidade. Todos nós temos contato com a língua portuguesa, mas cada um tem a sua particularidade. Linguisticamente falando, está errado? Não é que está errado. O importante é você estabelecer a comunicação. Mas o mais importante ainda é você saber que, apesar de você falar de uma forma diferente, apesar de no estado de Goiás nós temos uma maneira de falar, em Minas nós temos outra, na Bahia tem outra, no Rio Grande do Sul tem outra forma de falar, é importante a gente saber dessa variação linguística. Mas o mais importante é a gente saber que existe uma forma, existe uma norma culta, existe uma gramática para ser seguida, existe a norma culta, tá?
A linguagem verbal, então, tem essa norma culta e a variação linguística. Cada estado, cada região tem a sua particularidade, cada um fala de um jeito. O importante é se comunicar, mas é importante a gente saber que tem a norma culta também, tem a gramática a ser seguida, tá bom? Ó, mas e a norma culta? Como que fica nessa história? Como que fica então a norma culta? A norma culta é indispensável, tá? A variação linguística é importante? Mas a norma culta rege o idioma, tá? Quando dizemos que a norma culta deve ser priorizada nos textos escritos, estamos falando, nos referindo, sobretudo aos textos não literários, ou seja, você pode se comunicar da maneira como você fala, no dia a dia, uma linguagem informal. Mas você tem que conhecer a norma culta. Você tem que respeitar a norma culta. Quando é preciso você escrever um texto, por exemplo, não literário, um texto não literário, por exemplo, um documento, aí você deve utilizar a norma culta, tá bom? Olha só que engraçado, tanto que é engraçado. Lá no Rio Grande do Sul, existe uma brincadeira, né, que a gente faz em relação à sonoridade das palavras, né? Lá no Sul fala-se de uma maneira, aqui no Centro-Oeste de outra. Por exemplo, aquela frase, repitam aí aquela frase: leite quente dói os dentes da frente da gente, né? Aqui nós falamos leite quente dói os dentes da frente da gente. Lá no Sul como seria? Leite quente dói os dentes da frente da gente, né? Então, para que vocês vejam que a variação linguística, as mudanças que a gente identifica na fala, as mudanças que a gente identifica na linguagem verbal, tem a ver com a situação social, tem a ver com a situação econômica, tem a ver com a região, né? Geograficamente influencia também na linguagem, tem a ver com a região. Como eu disse, o nosso Brasil é muito grande, tem diferenças, né? Tem diferenças. O Brasil é um país continental, tem diferenças lá no sul, no norte, nordeste, centro-oeste, ok? Nós somos falantes hábeis, capazes de perceber quando empregar cada variedade, né? E sabemos em que há situações. Ou seja, a linguagem, pessoal, é a situação. É a situação. Você está numa festinha com os amigos, está em casa no almoço de domingo, né? Tem aquele almoço de domingo, né? Beleza, né? Aquela macarronada de domingo, no almoço, na casa da mamãe. Depende da situação. Você está no almoço, em casa, domingo, você está numa festinha com os amigos, no encontro ali, pode usar a linguagem informal, uma linguagem coloquial, né? O importante é estabelecer a comunicação, correto? Você pode usar essa variação linguística. Mas se você estiver participando, por exemplo, de uma entrevista de emprego, se você estiver participando de uma aula, se você estiver participando de uma reunião, aí você vai usar essa forma mais coloquial? Não, você vai usar a norma culta. Ou seja, a linguagem é importante a comunicação, muito importante a comunicação, né? Se você conseguiu se comunicar, ótimo, mas o mais importante é você saber que existe uma linguagem informal, uma variação linguística, mas existe também a norma culta. A norma culta. E aí você tem que saber utilizar dependendo da situação. Ou seja, a situação é que vai dizer. Você está no almoço de domingo, não tem problema você usar uma linguagem informal, uma variação linguística. Você está numa situação, numa reunião, uma coisa mais séria, mais formal, né, numa entrevista de emprego, você vai usar a norma culta. Combinado? Olha só que interessante. Eu trouxe aqui para vocês um poeminha do Manuel Bandeira, tá? Do Manuel Bandeira. Evocação do Recife. Olha só o que o Manuel Bandeira diz. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, tá? Poeminha de Manuel Bandeira para vocês.